E aí, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou a Joyce e vou apresentar para vocês o seminário feito para a disciplina de poluição do ar, ministrado pelo professor Fernando Armani, e o meu tema é a poluição do ar por chumbo. Vamos lá. O chumbo, então, é um metal pesado, tóxico, macio, maleável e mau condutor de eletricidade. Ele é sólido à temperatura ambiente e tem uma coloração branco-azulada, mas quando exposto ao ar, ele adquire a coloração acinzentada. É encontrado em pequenas quantidades na crosta terrestre, geralmente associado a minérios, principalmente os que contêm zinco, mas ele dificilmente encontra-se em seu estado elementar. Na natureza, então, ele está associado aos outros elementos, gerando vários compostos como o carbonato de chumbo, o sulfato de chumbo, o cromato de chumbo, e ainda combinado com o enxofre, o sulfeto de chumbo, também conhecido como galena, é a forma mais abundante do chumbo na natureza. Também é a principal fonte comercial. O chumbo tem utilidade nas áreas de construção civil, baterias, munição, proteção contra raio-x, forma ligas metálicas com o antimônio, o arsênio, o cobre e o zinco para a produção de soldas, fusíveis, revestimentos de cabos elétricos e entre outras utilidades. Cerca de 40% do chumbo é usado como metal, 25% em ligas e 35% em compostos químicos. As fontes de chumbo para a atmosfera se devem à intensa utilização desse metal pelos homens nos últimos séculos, liberando o chumbo no ar, no fundo dos rios e no solo. As fontes naturais são as emissões vulcânicas, a decomposição das rochas e as emissões do mar. Dentre as fontes antropogênicas estão a mineração, a fundição, o processamento e o uso, que, por exemplo, nas casas antigas que tinha pintura à base de chumbo e tubulação. No ambiente urbano, os metais pesados, assim como o chumbo, são liberados sob a forma de partícula de ar de diferentes tamanhos, como sólidas ou líquidas, e a sua origem é a incompleta combustão de combustível fóssil de veículos movido a diesel ou processos industriais. Então, a principal fonte de chumbo para a atmosfera é a queima de combustíveis fósseis e as indústrias que empregam a fusão de chumbo no seu processo de fabricação, bem como as indústrias de fabricação de bateria de carro. Outra fonte de chumbo para a natureza é o descarte incorreto de aparelhos eletrônicos, como aqueles monitores mais antigos e lâmpadas fluorescentes. O chumbo é emitido como partículas sólidas ou gasosas, de acordo com o processo de combustão, e dependendo das condições climáticas, essas partículas percorrem grandes distâncias através do vento. Por fim, elas são devolvidas à superfície terrestre por deposição seca, precipitação ou neve, e ainda é resistente à oxidação atmosférica. O chumbo, então, é um contaminante ambiental, um metal tóxico e bioacumulativo, e mesmo que não comprovado, existem estudos que demonstram que o chumbo pode causar câncer nos pulmões, no cérebro, no estômago e rins. Por isso tudo, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como um dos elementos químicos mais perigosos à saúde humana. Cerca de 90% das partículas presentes no ar são pequenas e retidas pelos alvéolos nos pulmões. O mecanismo de toxicidade envolve processos biológicos fundamentais, incluindo a habilidade do chumbo de inibir ou imitar a ação do cálcio e interagir com as proteínas. As fontes de contaminação do chumbo são pela ingestão de comida, pela água, ar, poeira, contaminação dos solos e as indústrias que, além de contaminar o ar e muitas vezes a água, o solo, também tem a contaminação dos trabalhadores devido ao contato com o chumbo. Uma vez no organismo, então, ele entra pela corrente sanguínea e acumula-se no fígado, na pele, músculos, ossos, pulmões, glândulas, rins e sistema digestivo, é quase tudo, né? E a sua eliminação se dá através da urina, fezes, suor e lágrimas. Mas apenas 40% é eliminado, sendo os outros 60% absorvido pelo nosso organismo e desses 90% estão nos ossos. Os principais efeitos do chumbo são no sistema nervoso e nos rins. Em casos mais graves, os danos cerebrais e renais podem levar à morte. Aqui, nessa figura, é apresentado as fontes poluidoras, os meios contaminados primariamente pelo chumbo e o arraste dessa contaminação em forma de cadeia até o receptor final, que seria os humanos.
A resolução CONAMA número 491 de 2018 traz no seu anexo 1 os padrões de qualidade do ar, sendo o limite máximo permitido de chumbo de 0,5 mg por metro cúbico. Nos centros urbanos, a poluição por esse metal pesado costumava acontecer por conta de veículos movidos a gasolina, que continham o chumbo, e o potencial de propagação da substância na gasolina era de um raio de até 100 metros de distância. Mas por que o chumbo era adicionado à gasolina? Então, ele foi adicionado como uma solução para o fenômeno conhecido como detonação do motor, que era caracterizado por ruídos irritantes, um superaquecimento, movimentos bruscos e resposta lenta. Então, no final da Primeira Guerra Mundial, eles queriam soluções para esse superaquecimento, esse fenômeno, né, da detonação do motor, principalmente na aviação. Foi quando o engenheiro químico americano, na época empregado da General Motors, Thomas Midley Jr., encontrou o que parecia ser ideal. Em 1921, ele e a sua equipe encontraram o chumbo tetraetila como um aditivo para a gasolina, primeiramente no avião, mas posteriormente já acharam ótimo e colocaram também na gasolina automotiva. A Petrobras, na época, disse que com o chumbo a gasolina passa a ter maior octanagem, com isso tem melhor poder de combustão e resiste a altas pressões no interior dos cilindros, sem sofrer detonação. Essa era uma maneira mais barata de se elevar a octanagem da gasolina. Porém, quando a gasolina tetraetil chumbo foi comercializada em 1923, eles nem disseram que tinha chumbo. Foram tiradas as referências e abreviando para etil somente. Essa imagem é no galão da gasolina da época. A partir de 1970 que começaram as discussões e o interesse em sua eliminação do combustível, devido às implicações que o chumbo traz à saúde pública e ao meio ambiente. Também foi visto que o chumbo contaminava o catalisador dos veículos mais novos, né, na época, deixando ineficiente. Mas devido às dificuldades em se fazer uma transição rápida, as mudanças começaram efetivamente somente na década de 90, que foi substituído então o chumbo pelo álcool. E além de eliminar o chumbo, trouxe consigo algumas outras vantagens do ponto de vista das emissões dos veículos, além de ser uma fonte renovável de energia. O Brasil foi um dos primeiros países a retirar o chumbo da sua gasolina automotiva, em 1989, sendo que ele foi totalmente eliminado em 1992. Após pressões da ONU, em 1996, cerca de 80% de toda a gasolina vendida no mundo já estava sem chumbo. Aqui tem os países e seus respectivos anos de proibição do chumbo na gasolina, sendo que o Japão foi o primeiro, em 1986, seguido pelo Brasil, e o último, então, mais recente, em 2006, foi a Turquia, que proibiu o chumbo na gasolina, sendo que o chumbo ainda é usado em alguns países, como o Iraque e a Coreia do Norte, na gasolina automotiva. Mas, como consequência, a concentração do chumbo na atmosfera diminuiu significativamente. No entanto, grande parte da contaminação do solo por chumbo ainda está atribuído ao uso no passado, bem como a adição do chumbo na gasolina. E no Brasil, ainda é utilizado a gasolina de aviação, com chumbo tetraetila como um melhorador de octanagem. Segundo a Petrobras, a gasolina de aviação, então, é regulamentada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, e para o mercado brasileiro ela é do tipo GAV 110, que tem um baixo teor de chumbo, sendo 0,53 mg por litro. Aqui eu trouxe uma dica de quem quiser dar uma olhadinha nessa publicação da BBC do final do ano passado, sobre o Thomas Midley Jr., que teve outras invenções, além do chumbo na gasolina, que não foi nada bom para o meio ambiente, para a atmosfera e tudo mais, né, para a saúde humana. Ele também é responsável por criar o gás CFC na geladeira. Então, não é à toa que a revista Time
mencionou em 2010 o nome dele na lista dos 50 piores inventores da história. Então, eu não sei se aquele link vai ficar acessível no vídeo, mas quem quiser dar uma olhadinha eu vou deixar na descrição. E aqui algumas referências utilizadas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e obrigada por assistirem até aqui.